É o podcast Manual do Luto. Sou Fabrício Carpinejar e é uma realização do Grupo Cortel. Estamos realizando nessa nova temporada um consultório sentimental sobre despedida, sobre perda, sobre saudade. Você pode mandar também a sua mensagem inscrevendo-se gratuitamente na página do Grupo Cortel, no Clube dos Corações Solidários. Estou aqui com Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Fabrício? Que vai ler, interpretar e comentar as mensagens. O que temos de coração sofrido? Então, Fabrício, nós temos uma mensagem da Carminha. Perdi minha filha pro Covid, né? Faz 2 anos e 5 meses. A dor é imensa e muita saudade da minha única filha que se foi. Penso em desistir de tudo e ir além dessa vida. Antes dela partir, estava com meu estado emocional abalado. Descobri a traição do meu marido, li no celular dele mensagens trocadas com alguma pessoa. E aí, né, fiquei mal, me enfiei num poço, não sei mais o que faço. Meus dias são longos e as noites, para mim, são as piores. Não durmo há muitos dias seguidos, sem autoestima e só choro. São situações de pesar que envolvem total falta de empatia. O que esse marido fez não tem cabimento. Você perde um filho. Quem que vai pensar em infidelidade numa hora dessas? Quem vai pensar em enganar alguém numa hora dessas? O que ela deve fazer é, sem sombra de dúvida, seguir a sua vida sozinha. Porque é uma companhia que só vem adoecendo mais. Vê, no caso da infidelidade, da deslealdade. A gente é capaz de se acomodar e se conformar com o que é triste, porque é uma tristeza conhecida. Você não sai de perto de quem não merece você, porque acredita que já sabe o que vai acontecer. Você não muda, você não pede a separação, pois acredita que ninguém vai querer você. Você já foi tão castigado dentro do relacionamento, tão subestimado, tão criticado, tão depreciado, tão posto lá embaixo, que você passa a acreditar que não tem direito à felicidade. Que você nasceu mesmo para sofrer. É muito triste quando você tem uma tristeza e não pode dividi-la com quem você está casado. Quando a outra pessoa não sofre como você, não se desespera como você e não fornece aquela lealdade mínima que você precisa para se sentir admirado. O que pesa sobre ela é um descaso. Ela, como mãe, sentiu que a sua vida foi arrancada com a morte do filho. E ainda por cima tem que lidar com a infidelidade. E é complicado você terminar um casamento que existe uma dor em comum. Porque parece que terminando o casamento,
você coloca a última pá de cal sobre quem morreu. O casamento é uma espécie de lembrança do filho. Mas eu não vejo outra alternativa. Ela não tem como parar de sofrer, mas que pelo menos possa sofrer em paz. A gente também tem mais um caso da perda de um filho no relato da Adriana. Ela diz: dor das saudades, dor da saudade, ela tão doída. Quando perdi meu filho, uma parte minha foi com ele, e a outra luta para conseguir seguir com outros. Toda vez eu sigo tomando medicação. Parece que eu tô afastando as pessoas de mim. Por que você tem medo de não dar atenção aos filhos vivos depois que você perde um filho? Pois você passa a ficar constrangido, envergonhado de falar de quem morreu. É como se você pensasse: não posso lembrar a todo momento de quem morreu, porque estaria assim desvalorizando quem está ao meu lado. Mas é o que acontece de efeito contrário. Se você não fala daquela pessoa que morreu, você vai agir criticando, desvalorizando ou descuidando de quem está ao redor. Você vai deixar de cuidar dos filhos vivos. Porque você vai estar negando o seu instinto de proteção, de preservação. É importante que os filhos, os irmãos daquela perda, possam saber o valor que você dá ao filho. O que provoca traumas familiares é o silêncio. É se afastar para chorar, é se isolar para chorar. É os filhos não enxergarem a sua dor, somente a sua grosseria. Grosseria é dor reprimida. Grosseria é dor represada. Grosseria é dor censurada. Seja natural com os filhos que estão ao seu lado. Fale o que está sentindo, se lembrar de algo do filho morto. Fale. Não se mortifique. Não pense que você está sendo chato, excessivo. Não pense que você está numa obsessão, só falando disso. É natural. Até porque esse outro filho perdeu um irmão, certo? Exato. São dois lutos conversando. Só que você só pensa no seu luto e quer escondê-lo. Mas talvez o filho também precise falar, né? Se você mostrar o seu luto, você está dando chances para o filho também demonstrar o seu luto. Quem diz que ele também não está se sentindo tolhido de expor tudo o que está sentindo, tudo o que está passando? Está. Se você dá o exemplo de se emocionar, dá o exemplo da sua saudade, de tudo o que você guardou da memória do falecido, esse filho, esse irmão do falecido, vai ficar muito mais à vontade para chorar. Vai ficar muito mais à vontade para lembrar. Vai se sentir amando. O amor, ele não tem como ser desabilitado. Morre alguém, o amor continua. Morre alguém, o amor continua crescendo. E talvez esses dois enlutados encontrem neles, né?
Um amparo. Um amparo. Uma fortaleza. Uma saída. Uma cooperação de vontades. Uma partilha de princípios. Sim, porque dividiam a mesma rotina, vão entender a mesma dificuldade. Além de ser mãe e filho, serão parentes na dor. Terão um sofrimento para torná-los mais unidos. Para torná-los mais unidos. Você percebe que quando existe uma morte e essa morte é abafada, a família se separa. E quando existe uma morte e essa morte é debatida, discutida, conversada, a família se une ainda mais. Interessante porque a gente tem um caso aqui justamente de várias perdas com a mesma pessoa. E eu acho que entra muito disso que a gente estava falando agora. Eu vou fazer um resumo porque é um texto bem longo, tá? É a Carmelita e ela fala assim: eu vivo um luto constante. Ela perdeu primeiro a mãe, né? Sobreviveu ao luto tão doloroso da mãe. E aí, na sequência, veio o sonho de ser mãe. E aí ela teve o luto do primeiro aborto. Na sequência, ela engravidou, só que ela perdeu essa filha com 1 mês e 19 dias, né? Foi muito difícil, seguiu em frente. Conseguiu, então, uma terceira gestação, e aí, mais uma vez, em vão, porque ela viveu mais um luto, né? E aí, depois de ter vivenciado tantas perdas, ela entendeu que ela precisava viver o sonho dos irmãos, dos cunhados, dos amigos, e aí procurou soluções na caridade, em ações sociais, e se dedicou a cuidar muito do pai, que ela acreditava ser o bem mais precioso que ela tinha até então. E foi nesse momento que ela perdeu o irmão caçula. Diz ela aqui que é o amor de toda a família, né? O alicerce. E aí ela fica se perguntando por que essa doença persegue a família, por que não foi com ela, né? Era o filho predileto, o irmão predileto, por quê? E aí ela fala aqui que se vão 3 anos e que é uma dor constante, que sangra, que dilacera o coração. E ela compara muito a perda, né? Dela como mãe, que perdeu os filhos, e compara a perda com o irmão. E aí ela fala que ela achava que ela amava mais o irmão e começou a se questionar a respeito disso, porque no hospital ela se conectou mais com o irmão. Então, ali tem toda uma perda familiar e uma história de conexões. E aí ela pede uma ajuda, assim, de como ela pode seguir a partir, né, de todas essas perdas. Meus sentimentos mais profundos. O que eu posso dizer é que, quando você está no luto, parece que está parado. Parece que não se mexeu, parece que não evoluiu, parece que não aconteceu nada. Parece que você se encontra na estaca zero, parece que você sempre está no início. Não é verdade. Você começa o luto culpando quem morreu. Você culpa. Por que você não se cuidou? Por que você se expôs ao perigo? Por que você não me escutou? Por que você foi inconsequente? Como se a morte fosse falta de cuidado ou falta de prevenção, e nem sempre é isso. Mas você acredita que a outra pessoa poderia ter se prevenido, se acautelado e ter evitado o pior. Ela já está numa outra fase do luto, que é a fase em que você se culpa. Por que não fui eu no lugar de quem morreu? Porque você percebe que não tem como justificar uma perda. Não é apenas a sua impotência. É impotência para explicar a morte para quem está na família.
ela fala num trecho da sua carta de que ela se conectou mais ao irmão do que qualquer outra perda que ela teve direta. Mais que a mãe. Mais que os 3 filhos que ela perdeu. Mais que os 3 filhos. Por quê? Porque o irmão ela teria que explicar para a família. Ela diz que o irmão é o alicerce. Que é o queridinho, o preferido. Fruto da admiração de todo mundo. Com o irmão, ela foi mais mãe, tentando mediar o sofrimento de toda a família. Tentando costurar diplomaticamente as lágrimas, o pesar, a pungência. E ela tentou, por exemplo, exercitar a caridade, a filantropia. Mas o que ela deve fazer, acima de tudo, é parar de carregar todo mundo. Ela carrega todo mundo nas costas. Você precisa soltar a mão para poder se segurar e se salvar. Você não tem como se salvar com as mãos ocupadas. Ela precisa soltar a mão. Ela se sente insegura, indefesa, vulnerável, porque ela não pode viver o seu luto. Está sempre vivendo o luto emprestado. Sim, ela precisa ser forte. Ela não precisa ser forte. Ela precisa ser frágil. Ela precisa ter essa noção de que ela deve pedir ajuda. Parar de ajudar. Parar de assistir. Parar de tentar provar que é capaz de remediar situações incontornáveis. É um excesso. A generosidade pode ser prejudicial quando a gente não respeita os próprios limites. Ela precisa ter raiva, ela precisa ter ódio, ela precisa ter inconformismo, ela precisa ter esses sentimentos ruins para conseguir se sentir humana. Sim, aí talvez venha mais uma frustração de que ela não vai conseguir salvar todo mundo dessa dor, né? Toda vez que ela não conseguir salvar alguém, ela morre de novo. Vem o fracasso, vem a frustração, vem a decepção, porque ela vive correspondendo às expectativas. Ela teve uma soma irreparável de lutos, e lutos dificílimos. E ela ainda está pensando em confortar a família que perdeu o irmão. É impensável. Ela não tem tempo nem de chorar. E tem algumas pessoas que são provedoras emocionais. São aquelas pessoas que seguram uma casa. São aquelas pessoas que realizam trabalho nas sombras, que ficam dando soluções. E são as pessoas mais solitárias, porque nunca recebem colo. Pergunta para ela qual foi a última vez que ela recebeu colo. Talvez a resposta seja ainda mais assustadora. Talvez ela nunca tenha recebido um colo. Colo de deitar nas pernas de alguém e chorar. Se você só chora sozinho, é que não conseguiu se mostrar inteiramente para nenhuma das suas companhias.
Chorar na frente do outro é confiar no outro. É amizade. A amizade somente é consagrada pelas lágrimas. Você pensa que a amizade é rir com o outro? A amizade mesmo é poder chorar na companhia do outro. E a série de mortes mascara toda a exploração que ela vem vivendo. Como teve um luto, ela não teve tempo nunca de recuperar a sua individualidade. Se eu fosse ela, o que eu faria? Moraria numa outra cidade, longe de todo mundo, para reaver quem eu sou. Para cuidar de mim pela primeira vez na vida. Não tem como ser sempre a última palavra. Toda a responsabilidade recai aos seus ombros. Eu faria isso. Então, a Michele compartilhou com a gente aqui também uma história dela e traz a seguinte reflexão. Há 5 longos e duros anos perdi minha única irmã, a Gisele, mais uma vítima de feminicídio. Aí ela diz assim que a gente sofre quando esteve muito perto, quando se tem saudade do que poderia ter sido vivido. O luto é o escuro intraduzível e individual de uma noite sem estrelas. É você e as costas pesadas no momento de deitar. Perfeito. É você e as cólicas do coração. É você e o torcicolo de se fixar num único rosto. É você e o ente querido nos ombros, você carrega uma falta para sempre. Ainda que modifique as superfícies dos seus sentimentos, mantenha a normalidade das suas tarefas, cubra o sofrimento com o forro colorido de um edredom, o colchão não muda, o fundo não muda. Ela A tá me ausência, citando. nua e despojada, segue inteira no seu interior, impartilhável. Ela citou o texto meu, que é a respeito do luto, que eu falo que o luto é como o colchão. Só você dorme no colchão. As pessoas enxergam a roupa de cama, o edredom, os travesseiros, a fronha que você pode trocar. Mas só você deita naquela cama. Só você deita naquele sofrimento, mais ninguém. Todo mundo enxerga a aparência do quarto. Mas o colchão, as molas, a ondulação, a dureza, é você que passa. Você pode ter o dia inteiro sociável, mas de noite você vai voltar para aquela dor. Em nenhum momento você para de sofrer no luto. Você apenas se mantém ocupado em algumas horas. Você distrai o pensamento. Mas não é que você volta para o seu quarto, para a sua cama, para a sua memória. O luto vem com tudo. E é impartilhável. Você tem dificuldade de falar o que sente, tem uma afasia, ou seja, uma dificuldade de expressão, porque são coisas novas. Você nunca passou por aquilo. Você não tem como comparar o luto com mais nada que você viveu antes na sua vida. Se você
você começa a namorar. Você tem como comparar com os antigos namoros? Estou me sentindo mais poderoso, mais solto, mais alegre. O luto você vai comparar com o quê? Só com outro luto. E nem dá para comparar com outro luto, porque Situações diferentes. são pessoas diferentes, são experiências diferentes, são proximidades diferentes. Ou seja, o luto é incomparável. E isso que aumenta a dor. Porque se você pudesse comparar com algo, deixava de doer um pouco. Mas é um momento exclusivo da sua vida. E você tem sensações que não tem como serem descritas facilmente. Não são objetivas. Você é apanhado por flutuações do cotidiano. Você lembra de como a pessoa segurava a xícara fora da asa. E todo momento ela se queimava porque ela pegava a xícara quente pela borda. Aí você vai dizer assim, a pessoa segurava a xícara pela borda e não pela asa. É uma informação relevante para você, emocionalmente para você. Porque amar é guardar lembranças. Como você sabe que está sendo bem amado? Quando a outra pessoa lembra de algo que você disse um dia. Se você é bom ouvinte, você sempre vai amar bem. Só ama mal quem não escuta. Quem escuta sempre vai amar bem. E nesse caso, falando sobre a escuta, talvez tenha um problema em função do feminicídio, no sentido de que talvez ela pudesse ter agido de... Não, porque você não tem como se impor diante da violência, dessa violência misógina, machista, de acreditar que a mulher é uma posse, uma propriedade e que você tem direito a tirar a vida para provar que ela não será de mais ninguém. Mas talvez tenha esse sentimento de frustração ampliado, né? Por né, para quem naquele momento está sofrendo. Se sente ainda mais impotente diante dessa perda. E isso até, se ela não acudiu, mas ela deve ter acudido, tem uma expressão de um crime violento. Que é, sim, assustador no sentido de que você nunca espera aquela perda. E sim, entra uma questão de injustiça. Porque a pessoa nunca vai pagar o preço real por ter subtraído aquela vida. Nunca. Não existe pena proporcional ao luto. Não. No luto, a pena é muito mais severa, muito mais dolorida. Você pode perder um filho no homicídio. No máximo, outra pessoa vai pegar 30 anos e não vai ficar 30 anos na cadeia. Vai ficar apenas E tu vai um seguir terço da a tua pena. vida com aquela perda. Só que tu vai ter uma condenação de uma dor por toda a vida. Vê a diferença que é. Outra pessoa vai ter uma liberdade em 10 anos, no máximo. E você vai ter uma dor que é uma prisão perpétua.
quando você perde alguém por um crime violento, você fica com esse desamparo que é culturalmente não ser respeitado. Como que isso foi acontecer? Mas não acredito que ela esteja pensando por que eu fui deixar isso acontecer. É muito mais uma incredulidade. Em relação à sociedade? É, em relação à sociedade. Em relação a tudo que foi vivido coletivamente. Mas impotente no sentido de... Porque que poderia ter sido evitada, né? Deve ter sido avisado. Deve ter sido notificado. Sim, o que é diferente de uma doença que Deve a gente ter sido trata, alardeado. enfim. Sim. A descrença faz vítimas no feminicídio. A descrença. A pessoa pediu ajuda. Não existe um aparato, uma estrutura suficiente Que proteja, né? para proteger depois de feita a denúncia. Quando você faz a denúncia, você ainda está mais desprotegido ainda. Porque isso veio à está tona, tá aberto a exposto. represália, a vinganças. Mas seguindo aqui, então, a gente tem mais um relato da Adriana, que ela fala também da dor da saudade, A saudade dói. né? E também perdeu um filho. A saudade só dói no luto, porque antes ela não doía. Sim, ela era uma lembrança boa. Porque você podia matar a saudade. Sim. E aí ela fala que uma parte dela foi com ele, com o filho. E a outra luta para seguir, né, em frente. Tem uma grande diferença com a saudade. A saudade te faz bem quando ela pode ser reabastecida. Você sabe que vai reencontrar a pessoa. Você está longe de um filho, o filho está estudando em outro lugar. É uma saudade boa. É uma saudade que permite o reencontro. A saudade do luto é você envelhecendo sem que a outra pessoa envelheça junto. Na verdade, aqui a Adriana, a gente até tinha feito uma reflexão, e a Simone fala uma coisa muito parecida, né? Que ela também perdeu o filho, só que faz 3 anos que ela perdeu o filho de 20 anos, né? Ela disse que entregou para Deus, e que é uma dor diária e contínua. Então, tanto a Simone quanto a Adriana trazem o fato de terem perdido filhos, né? E quando você perde um filho nessa idade, que é um filho já adolescente, um filho adulto, você já tinha se recuperado do medo de perder o filho na infância, que eu acho que é o pior medo de todo pai e de toda mãe. Você passa a infância inteira redobrando a fiscalização. Na hora que tem, depois de 18 anos, você sente que precisa deixar o filho no mundo. Você cria o filho para o mundo, não para si mesmo. Então, você precisa dar liberdade para o filho. E você fica menos preparado para a morte. Você não espera a morte. Sim. Você acha que livrou o filho de todos os perigos. Exato. Na hora que ele sai da infância, você pensa, agora vai. Agora eu não vou me preocupar mais. Agora ele vai seguir forte, vai casar, vai ter família, vai seguir a carreira, vai envelhecer. E é a interrupção de uma estabilidade. Você havia afrouxado a rédea, o laço, você havia relaxado finalmente. A morte de um adolescente é um choque absurdo, porque você já imaginava ter criado o filho. Sim, agora estava esperando pelas conquistas desse filho. Exato. Pelas realizações. Tanto que é o período do luto em que você mais cria aquela vida paralela. Porque você tem mais elementos concretos e materiais.
Você tem um rosto formado, você já sabia o que a pessoa iria exercer na vida, qual a sua carreira, você já tinha uma maior partilha dos sonhos, das expectativas. Um futuro todo projetado. Exato, o futuro estava traçado, ele não foi realizado, mas ele estava traçado. Esse futuro tende a doer muito mais porque ele já estava traçado. Ele não é uma incógnita. E o pesar sempre é maior pela precocidade da perda. Só que com o adolescente, você já tem o roteiro de uma vida. Não que você não sofra quando é criança, quando é pequeno. É um terror. Mas com um filho adolescente, você pensava que já tinha resolvido a maternidade e a paternidade. E é pego no contrapé. E aquilo faz desmoronar. Casamento não resiste. É muito difícil você se manter num casamento. Porque se acaba o futuro do filho, você também vê ameaçado o roteiro que você traçou para si mesmo. É como se os dois sonhos estivessem dando a mão, partilhados. Sim, um só faz sentido a partir do outro. Você teria essa vida depois que a vida do seu filho estivesse resolvida. Acaba a vida do filho adolescente, essa vida perde sentido. É o vácuo, é o abismo, é o precipício. E aí faz como? Você vai inventar um filho até ter condições de enfrentar a realidade. Ou vai seguir com os sonhos dos É filhos? inventar o filho, é fazer o que o filho, mentalmente, o que o filho estaria fazendo. Você estará aniversariando perdas, ausências. Quando a data da morte se torna mais presente, mais frequente que a data de nascimento. Você comemora mais a data da morte do que a data do nascimento. E você vai realmente lembrar de tudo que poderia ter acontecido. A sua memória é uma memória hipotética do futuro. Até conseguir voltar à realidade. Demora. Demora um bom tempo. A gente tem mais um caso aqui. Que eu acho que não vai dar tempo. Não? Teremos que deixar para o próximo episódio. Deixaremos. Manual do Luto, podcast que responde dúvidas a respeito da despedida, da saudade. Tem encerrada a sua temporada. Agradecer, Camila. Obrigada, eu. Você pode fazer parte do Clube de Cartas, é só se inscrever na página do Grupo Cortel. Meu abraço, Fabrício Carpinejar.